Olá pessoal, Comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Gel número 299, hoje sexta-feira, 16 de agosto de 2024, trazendo para vocês a síntese da geopolítica dessa semana. Tema mais importante, a questão da invasão ucraniana dentro do território russo. Minhas amigas, meus amigos, olha só, a Ucrânia ela conseguiu já ocupar, conquistar mais território da Rússia em uma semana, 10 dias agora, do que a Rússia avançou nos últimos 8 meses dentro do território ucraniano, ali naquela frente leste. Impressionante, realmente foi uma ação não prevista. Os Estados Unidos, inclusive, ontem, o porta-voz do Ministério da Defesa dos Estados Unidos informou que os Estados Unidos não foi informado. Eu acho que foi, mas disseram que não foram informados. A Rússia tenta bloquear esse ataque, esse avanço da Ucrânia ali na região de Kursk, com ataques aéreos e drones, etc. Mas a verdade é que a gente não tem, hoje, eu acho, na minha avaliação, a Ucrânia já deveria ter iniciado a volta para o seu território. Com certeza o Putin deve estar bastante irritado, deve ter determinado a mobilizar tropas para a região. Por enquanto eles estão atacando muito com aeronaves e drones as forças ucranianas. Tropas russas estão certamente se posicionando para contra-atacar essas tropas ucranianas e lembrar vocês que 20% do território ucraniano está de poder do russo, ou seja, não faz muito sentido a Ucrânia despender meios, despender pessoas numa ação dessa que eu acho que já atingiu o objetivo, que era de mostrar para a Rússia, ou seja, abalar um pouco Putin e seus militares dentro da Rússia, porque obviamente essas notícias estão saindo todos os dias nos jornais, etc., e cenas, imagens das pessoas saindo das suas casas. Mais de 120 mil russos já deixaram suas casas nesse território, então essas imagens elas estão correndo o noticiário da Rússia. Então eu acho que a Ucrânia já atingiu seu objetivo na parte da guerra informacional, de mostrar para a Rússia que a Ucrânia está viva no conflito, mostrar para os próprios ucranianos que a Ucrânia está viva no conflito, mas eu acho que principalmente ao Ocidente, Europa e Estados Unidos, que a Ucrânia está viva. Mas existe uma outra hipótese de que a Ucrânia esteja realmente querendo conquistar esse pedaço de território para poder sentar à mesa de negociações com a Rússia em relação ao conflito como um todo. Eu não acredito, porque é um pedaço de território muito pequeno, para vocês terem uma ideia, cerca de 1.000 km². Só a Península da Crimeia, que a Rússia ocupa desde 2014, são 27 mil km². Então é um pedaço de território ainda relativamente pequeno. Então acho que isso aí não é o caso. Acho que a Ucrânia deve sim retroceder a qualquer momento. Lembrando a vocês também um dado importante, que na última segunda-feira, dia 12 de agosto, foi a data que o submarino Kursk, que é o nome desse estado da Rússia, afundou, matando 118 militares. Lá em 2000 foi a primeira grande crise do Putin como presidente da Rússia, e ele foi muito criticado pela população, pelo governo russo ter escondido o problema no submarino e reagido lentamente, não pediu ajuda para nenhum país, só depois, e aí todos já estavam mortos. Então a primeira grande crise do presidente Putin na presidência da Rússia foi exatamente 12 de agosto de 2000, a partir dali, com o afundamento do submarino chamado Kursk, a região que a Ucrânia agora invadiu. Acho que já está, a situação é o que eu falei, eu acho que já deveriam estar retrocedendo. E com relação ao conflito Ucrânia-Rússia, uma outra novidade que saiu na quarta-feira, a Alemanha formalmente liberou uma grande investigação que fez com relação àquela sabotagem no gasoduto Nord Stream. Lembra aquele gasoduto que saía da Rússia, passava pelo Mar Báltico, chegava na Alemanha? Esse gasoduto foi sabotado, ele explodiu em setembro de 2022, o primeiro ano do conflito. O conflito começou em fevereiro de 2022, e naquela época muita especulação, e depois aí artigos, inclusive, de jornalista americano falando que tinha sido os Estados Unidos, e agora essa investigação feita pela Alemanha, dizendo que foi a Ucrânia, inclusive com o conhecimento do comandante-em-chefe das Forças Armadas Ucranianas da época. Parece, pela reportagem, que o Zelensky tomou conhecimento e depois mandou cancelar a operação, mas o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Ucranianas determinou que ela prosseguisse.
e foi um grupo de ucranianos que fizeram a sabotagem do gasoduto. Faz sentido a Ucrânia ter sido realmente a responsável, mas tenho minhas dúvidas se realmente a CIA não participou de alguma forma apoiando em termos de inteligência, em termos de informações, para que a operação fosse um sucesso. Então, de conflito Rússia e Ucrânia é por aí. Vamos agora para a questão lá, Irã e Israel. Seguimos na expectativa. Muitos de vocês têm me cobrado pessoalmente, redes sociais, quando que vai ser esse ataque do Irã e como vai ser esse ataque do Irã para Israel. Como eu tenho dito para vocês, na minha avaliação, esse ataque não será um ataque maciço, será um ataque em instalações militares israelenses. Não há interesse nem de Irã nem de Israel de fazer de ter um grande conflito militar entre os dois países, mas o Irã deve sim retalhar de alguma forma Israel por causa daquele assassinato do líder do Hamas, líder político do Hamas, lá em Teherã, capital do Irã, dia 31 de julho. Nós estamos no dia 16 de agosto já, né? Então, assim, já passou mais tempo agora do que daquela reação que o Irã teve em abril. Vocês lembram? Quando Israel atacou a embaixada do Irã na Síria, matando 2 generais iranianos da Guarda Revolucionária Iraniana lá na embaixada do Irã na Síria, e 12 dias depois o Irã fez aquele ataque, mas aquele ataque meio fake, informando para os Estados Unidos. Os Estados Unidos conseguiu ajudar Israel e não teve nenhum grande resultado o ataque que o Irã fez lá em abril. Agora a gente fica nessa dúvida, pode até ter, em vez de um ataque a instalações militares israelenses, um ataque a algum alvo, eu já tinha comentado isso com vocês na semana passada, algum alvo pessoal, alguma embaixada de Israel em algum país da região, algo desse tipo, em retaliação à morte do líder do Hamas lá em Teherã. Também a situação em termos de conflito direto, Israel e Hezbollah, Israel dentro de Gaza, isso continua. Tivemos também essa semana ataques hackers contra vários órgãos do governo do Irã, isso também foi noticiado. A autoridade palestina informou que o número de mortos total, né, tanto terroristas do Hamas como população em geral, já ultrapassou 40 mil mortos dentro de Gaza, e também chama a atenção de vocês, saiu uma reportagem que me preocupou ontem, o jornal Haaretz, é um jornal de Israel, noticiando que as Forças Armadas de Israel estavam utilizando palestinos como escudos humanos nas suas investidas nos túneis lá de Gaza, colocando uniforme de Israel nesses palestinos, para que eles fossem, tipo assim, à frente das tropas israelenses. Eu achei uma coisa assim impressionante e espero que isso seja investigado, porque eu acho que realmente é muito sério se isso for comprovado. Guerra é guerra, mas nós estamos num outro ambiente de guerra. Nós estamos num momento em que existem algumas regras, né? Esperamos que os países cumpram algumas regras e deixamos os terroristas fazer aquilo que não pode ser feito, que não deve ser feito dentro das regras aí, dos conflitos armados. Então vamos aguardar. Situação aí bastante preocupante, a tensão na região prossegue. Lembra vocês, as Forças Armadas dos Estados Unidos desdobraram mais navios para a região, submarinos, lançadores de mísseis, aviões, comentei com vocês também, aviões F-22 super modernos, foram desdobrados para a base que os Estados Unidos têm no Catar. E uma última informação também, que não posso esquecer de passar para vocês, saiu uma reportagem falando sobre o programa nuclear do Irã, confirmando que o programa nuclear do Irã, desenvolvimento de uma arma nuclear, um programa secreto, o Irã não confirma isso, esse programa estaria avançado. Relembra vocês que Estados Unidos e Israel, por várias vezes, já disseram que não vão permitir, de hipótese alguma, que o Irã tenha armas nucleares. Então, vamos seguir, vamos ficar de olho. E, falando estamos de olho, logicamente estamos de olho no impasse da Venezuela. Caso das eleições da Venezuela, o novo presidente, ou Maduro, no seu novo mandato, só toma posse em janeiro, então temos todo esse restante de 2024 com essa situação. O Edmundo Gonzalez e a Maria Corina marcaram um grande protesto mundial para sábado agora, né, para amanhã. Vamos ver, lá na Venezuela, um grande protesto da oposição contra o resultado que foi anunciado
pelo CNE e da reeleição do Maduro. Estados Unidos, obviamente, segue contrário a esse resultado, vários países da região, e ontem o presidente brasileiro se posicionou de uma maneira diferente. Ontem, o presidente do Brasil falou claramente que não reconhece a reeleição do presidente Maduro e falou até em uma nova eleição ou até de um governo de coalizão, que acho que vai ser descartado tanto pelo Maduro como pela oposição, esse tipo de proposta, e vamos ver como a situação avança. Já tenho dito para vocês, acho que sem algum tipo de movimento militar dentro da Venezuela, com o governo atual, que tem nas mãos as Forças Armadas venezuelanas, dificilmente a situação da Venezuela vai modificar. Mas é muito importante, entorno estratégico brasileiro, vizinhos nossos, mais de 7,5 milhões de venezuelanos já deixaram o país e, obviamente, confirmando aí essa reeleição do Maduro, a tendência é aumento das sanções econômicas dos Estados Unidos, da Europa contra o governo venezuelano, aumento da pobreza, mais venezuelanos fugindo do país. Também estamos de olho na situação política do Japão. Ontem o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, informou que vai renunciar agora em setembro, e o seu partido, o Partido Liberal, ele vai ter eleições internas para escolher o novo primeiro-ministro, que vai conduzir aí o governo até o ano que vem. Eleições gerais no Japão em outubro do ano que vem. Uma notícia importante para vocês. O Kishida está tendo muitos problemas, teve escândalo de corrupção no seu governo, teve também questão de a situação econômica também no Japão não está boa. O Japão é a quarta maior economia do planeta, já foi a segunda, caiu para a terceira, agora já é a quarta. Então, o Kishida preferiu, em função até da sua baixa popularidade no momento, decidiu renunciar agora em setembro, e o seu partido vai escolher um novo membro do partido para ser o primeiro-ministro até as eleições gerais que ocorrerão em outubro do ano que vem. Negociações de paz da Guerra Civil do Sudão, já falei algumas vezes para vocês, uma guerra civil que iniciou em abril do ano passado, mais de 10 milhões de deslocados. O Sudão tem uma população de cerca de 50 milhões de habitantes, 10 milhões de sudaneses ou deixaram o país ou saíram de suas cidades em função dessa guerra civil. As negociações de paz estão ocorrendo na Suíça. Os Estados Unidos estão liderando essas negociações, mas até o momento os dois lados ainda não sentaram juntos na mesma sala. Existem grupos dos dois lados do conflito, mas eles estão fisicamente lá, mas ainda não se encontraram. Ou seja, difícil de prever. A ONU, inclusive, informa que a maior crise de fome, né, da atualidade do planeta é essa lá no Sudão. Bastante preocupante e muito triste, sem sombra de dúvidas. Outro tema também que estamos de olho, eleições nos Estados Unidos, maior potência militar e econômica do planeta, é óbvio que nós temos que acompanhar, e a Kamala Harris, ela surpreendeu, né? Essa semana saíram novas pesquisas mostrando ela à frente do Trump. Lógico que ainda tem muito tempo pela frente. A convenção dos democratas ela vai ter início nesta segunda-feira, lá em Chicago. A Kamala vai ser confirmada como a candidata do Partido Democrata, e teremos aí, a partir de setembro, os debates entre Kamala e Trump. Mas isso já traz uma novidade, e muitos já têm me perguntado, e se a Kamala vencer, o que acontece? De uma maneira geral, acho que em relação à China, por exemplo, nada vai mudar. Aliás, acho que com a China nada muda, mesmo com Trump ou com a Kamala. O grande ponto diferente dos dois em termos de política externa é realmente a questão da Ucrânia com a Rússia. Se a Kamala vencer, mantendo os democratas no poder, acredito que a política será de continuar mandando armas, continuar, digamos assim, apoiando a Ucrânia nesse conflito contra a Rússia. Se o Trump vencer, ele mesmo já falou várias vezes que ele resolve o conflito rapidamente e vai forçar, digamos assim, a Ucrânia a sentar na mesa de negociações com a Rússia e ter um cessar-fogo ou algum tipo de negociação. Vamos acompanhar. Ainda, como falei, ainda temos tempo para as eleições, temos aí 3 meses aí pela frente. As eleições nos Estados Unidos serão no dia 5 de novembro, importantíssimo para nós acompanharmos.
Também estamos de olho na situação de Bangladesh. Vocês lembram, já comentei com vocês, tiveram protestos violentíssimos, mais de 300 mortos. A primeira-ministra renunciou, fugiu para a Índia e agora aguardam que sejam marcadas as eleições para o novo parlamento de Bangladesh. Elas têm que ocorrer dentro de um prazo de 90 dias. O parlamento foi fechado no dia 6 de agosto, ou seja, temos aí 90 dias ainda pela frente, pouco menos de 90 dias, para as novas eleições em Bangladesh. A ex-primeira-ministra se refugiou na Índia e agora há uma pressão muito grande para que ela seja presa na Índia e volte para ser condenada em Bangladesh pelas mortes, pela violência da polícia contra os refugiados, inclusive muitos policiais e militares das Forças Armadas de Bangladesh fugiram também do país com medo de represária em função da violência dos protestos e da reação do governo de Bangladesh aos protestos. Também estamos de olho falando de protestos, também estamos de olho na questão do Reino Unido. Não podemos esquecer que foram 2 semanas, não essa, as 2 semanas anteriores foram semanas bastante tensas no Reino Unido. Essa semana a situação melhorou um pouco, mas é algo que também temos que estar de olho, esse grupo mais radical contra os imigrantes e o outro grupo contra esse grupo radical. Ou seja, foram 2 semanas de muita tensão no Reino Unido e vamos seguir, estamos de olho. E para fechar o estamos de olho, a escolha do novo primeiro-ministro francês. Agora, acabaram as Olimpíadas, o Macron vai ter que escolher um novo primeiro-ministro. O primeiro-ministro francês, que era o primeiro-ministro do Macron, ele foi mantido no poder para conduzir o dia a dia do governo, mas nada de novo pode ser submetido, é apenas para as questões do dia a dia, e o Macron vai ter que se entender com a esquerda, com a direita, com o seu próprio partido, para tentar escolher um nome de consenso para ser o novo primeiro-ministro do país. Então estamos de olho, obviamente, Reino Unido, França, países importantíssimos, membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, não poderia se deixar de ser diferente. E fechando, o nosso Conexão Gel 299, como sempre faço, com uma boa notícia. Ontem foram retomadas as operações da fábrica de fertilizantes Araucária Nitrogenados lá no Paraná. Acho a notícia muito importante. O Brasil não pode ficar tão dependente de fertilizantes. Só para vocês terem uma ideia, em 2023 o Brasil importou 86% de todos os fertilizantes que consumiu. Um valor assim impressionante, mais de 20 bilhões, quase 30 bilhões de dólares que o Brasil gastou comprando, importando fertilizantes. É um item estratégico, importantíssimo para o nosso agronegócio e vi aí essa retomada pela Petrobras, né, uma empresa ligada, diretamente subordinada à Petrobras. O governo vai investir 870 milhões de dólares. O reinício da produção efetiva de fertilizantes somente no segundo semestre do ano que vem. Mas achei sim uma boa notícia, importante para o Brasil. Nós temos que mapear esses produtos estratégicos que nós somos dependentes. O Brasil é campeão de exportação de alimentos, exportação de minério de ferro, exportação de outras como a petróleo. Precisamos, obviamente, desenvolver também a exportação de produtos com maior valor agregado. E não podemos ter dependências estratégicas como é esse caso dos fertilizantes. Por isso que achei uma boa notícia e quis trazer para vocês aqui, fechando o nosso Conexão Gel número 299. Mais uma vez agradecer pela confiança de vocês. Tempo é algo precioso e eu ter aí a oportunidade de ter a escuta de vocês por esses 20 minutos semanais, em todas as sextas-feiras, para mim é motivo de muita honra, muita responsabilidade. Não é fácil tentar sintetizar essa complexidade do cenário internacional em apenas 20 minutos. E aproveito para incentivar a vocês que também acompanhem o Conexão Gel lá no Instagram. Tenho tentado postar todos os dias vários assuntos, várias matérias que saem na mídia internacional sobre esse tema. E se vocês gostaram, deixem o seu like, façam o seu comentário lá no YouTube, compartilhem com seus amigos para tentar impulsionar o canal. Um excelente final de semana para todos. Até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.